tudo belezinha? Bom, eu sou o Brunão, eu sou um UX UI designer e também programador front-end, e esse aqui é o Raio X, onde eu trago pessoas que têm uma história legal, têm um conhecimento muito legal sobre UX. E hoje eu tô trazendo uma pessoa muito legal, eu acompanho essa pessoa nas redes sociais há um tempinho, assim, e às vezes eu faço isso, tem pessoas que me chamam a atenção pelas coisas que estão publicando, pelas coisas que falam nas redes sociais relacionadas a UX, UI e tudo mais. E essa pessoa que eu tô trazendo aqui hoje é uma delas. Eu comecei a seguir ele no Instagram e fui acompanhando mais ou menos, assim, não sei desde quando, não me lembro, a trajetória dele nesse universo de UX e foi... Ele vai falar aqui pra gente se a minha percepção tá correta ou tá errada, mas eu percebi uma evolução muito massa, muito grande, e eu perguntei pra ele se ele queria compartilhar um pouco dessa história dele aqui com a gente. E é o Heitor Rodrigues. Heitor, seja muito bem-vindo, tá? Apresente-se aí pra galera e já aproveita e já emenda aí falando como que foi esse seu início no mundo do design. Opa! Primeiro, muito obrigado pelo convite, Brunão. Eu sou um grande fã do trabalho que você está fazendo de construir pontes entre designers e desenvolvedores. E é um prazer imenso poder dar um dedinho de colaboração aí pro seu trampo. Valeu, cara. Valeu demais. Eu que fico feliz de você estar aqui hoje e a gente poder estar conversando. Tudo. Bom, vamos lá. Eu me chamo Heitor Rodrigues, eu sou um designer paraense, hoje morando em Campinas. Eu me identificava muito cedo com uma criança hiper curiosa, com fome de mundo, como vários designers. E eu lembro bem de ser a criança nerd, que vivia trancada na biblioteca, que enchia o saco dos pais para ter aqueles kits de química que mudava de cor. E que depois cresceu assistindo MTV. E eu lembro de idealizar muito o que seria a minha vida adulta. Eu odiava a ideia de ter um emprego normalzinho, eu odiava a ideia de ter todos os dias iguais. Então ficou bem claro para mim desde cedo que me expressar criativamente e ter uma provocação dinâmica seria algo essencial. Oh, legal. Daí por 2012, 2013, quando eu prestei vestibular, abriu a primeira turma de produção multimídia da Universidade Federal do Pará. Deu certo de eu entrar. Eu fui uma dessas pessoas estranhas que entrou na faculdade com 16 anos. Pois é, só um parênteses aqui, pessoal. O Heitor tinha comentado comigo em off essa questão dele entrar com 16 anos na faculdade. Eu fiz umas contas aqui de cabeça, porque eu achava que eu tinha entrado muito novo. Eu entrei com 17, né? E eu fiz umas contas assim, tipo, meio que falei, cara, como é que você entrou com 16? Não faz sentido, cara. Mas aconteceu, né, cara? Sim, aconteceu. E eu lembro bem como a experiência foi meu primeiro flerte acadêmico com o design. E o segundo flerte acadêmico foi a especialização em design de interação aqui na PUC, em Campinas, que é onde eu estou atuando hoje como Product Designer na Simpla. Pô, massa. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre a sua atuação na Simpla e como que foi esse seu momento já de Belém, né, para São Paulo e tal. Eu queria pegar um pouquinho mais, cara, nessa sua fase inicial, ainda lá em Belém, você falou que se formou em comunicação, em produção multimídia, certo? Isso, exato. E qual que é a similaridade desse curso com design? E quando você foi para o mercado, você foi trabalhar com multimídia, com design? Como que foi esse momento ali, tipo, faculdade e os primeiros contatos com o mercado? Massa. O curso nasceu como uma interseção entre expressões criativas e tecnologia. Então, a faculdade naquele momento não tinha um meio termo, ou você era um programador lá em engenharia da computação, ou você era um artista visual. Então, o curso nasceu com esse propósito. Então, eu lembro que, num começo, eu vim com uma cabeça bem fechadinha de querer uma coisa só, que eu queria design em games. E assim que o tempo foi passando, eu fui sendo apresentado a mais vertentes de expressões criativas, mais tecnologia. Então, fotografia, vídeo, etc. E uma delas foi a parte mais visual. Então, eu me identifiquei muito com branding, eu me identifiquei muito com direção de arte. E foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com estágio em agências de publicidade lá por Belém.
Quando você fala produção multimídia, eu acho que para mim e para talvez algumas pessoas leigas, né, no que esse curso ensina, minha cabeça foi em, sei lá, rádio e TV, alguma coisa nesse Sim. sentido, multimídia. Eu falei, mídia, múltiplas mídias, rádio, TV, internet e tal. E aí quando você comentou agora que é tecnologia e artes e tal, eu já, opa, não era o que eu tava pensando, né? E interessante, cara, interessante que tenha cursos que já estão fazendo meio que esse ponto de convergência entre as duas Exato, áreas, que inclusive é o que eu tento fazer aqui no Co-Designers, né? Só que exatamente. já bem mais afunilado, assim, né? Bem mais voltado aqui meu conteúdo para produtos digitais, mas praticamente você fez uma faculdade, então, do que eu tô tentando passar aqui, né, cara? Massa, interessante. Exato. Mas eu te confesso que muito do que eu aprendi hoje foi convivência. Então, eu lembro que em paralelo com a facul, eu fui me conectando com o ecossistema de startups lá de Belém, Uhum. que a gente tem lá o Açaí Valley, né? E também fui me conectando com alguns projetos de impacto social, e isso me ajudou muito a ter outros pontos de vista. Então, tanto do lado do negócio, de entender monetização, modelo de negócio, quanto do lado do design, de um pouco mais pro lado UX da força. Uhum. Então eu lembro de estar lá no primeiro Startup Weekend de Belém e a gente com um grupo de amigos rabiscar uma ideia de sugestão de presente que hoje eu veria fácil como um chatbot. E eu lembro da gente basear os fluxos nos dois arquétipos de personalidade do Carl Jung. E isso para mim foi uma provocação foda para ver como design, como curiosidade e comportamento humano tem muito valor, sabe? Uhum. Daí depois eu manifestei essa vontade de lidar com X, empreendendo com amigos desenvolvedores, pegando alguns freelas de ponta a ponta, desde branding até sites. Uhum. Em seguida, topei com uma galera de uma startup de logística, onde eu pude entrar muito numa pegada de métodos ágeis, de me aproximar dos devs, num lance bem lean startup, de testar, errar, aprender, ver as coisas acontecendo muito rápido. Uhum. E Era na uma medida... startup ou era tipo uma agência que fazia vários projetos e tal? Era uma startup, a gente funcionava tipo atrás de uma casa e tinha um Scrum Master, tinha um desenvolvedor. Uhum. Então, para mim é muito fácil falar o quanto vivência para mim teve um peso muito maior do que o acadêmico em si, né? Que às vezes a gente neura muito com o acadêmico. Sim, sim. E eu percebo que tem tido uma preocupação também da academia agora em conectar mais com o mercado. Inclusive, Super. nessa semana, na terça-feira, eu participei de um evento, né? Eu fiz uma palestra, uma mesa redonda juntos, tal, num evento online de uma universidade de lá de Bauru, onde eu me formei. Massa. E o tema e a vontade da galera lá era justamente essa, conectar os alunos com o que tem aqui fora, né? Então eu não sei se isso está acontecendo em vários lugares, espero que sim, porque realmente é igual você falou, né? No seu caso, você aprendeu muita coisa do lado de fora, aqui nas suas vivências. Comigo foi Uhum. praticamente a mesma coisa, embora assim, Massa. a faculdade que eu fiz, para mim foi excepcional, foi um divisor de águas na minha vida, eu tenho zero coisas a reclamar, saca? Mas se eu pudesse falar assim, uma coisinha ou outra poderia melhorar, seria essa conexão com o lado de fora aqui, né? Mas aí a gente tinha os N Design, os R Design e tudo mais Massa. para ajudar a gente, né? Mas não era a universidade que fazia, eram os próprios alunos. Super. Eu tô ligado que hoje em dia tem vários núcleos de inovação dentro de universidades. Então, lá em Belém a gente tem Universitec, aqui na PUC também tem um. Então, eu tenho estado bem grato sobre essas coisas estarem acontecendo, sabe? Aqui na Federal de Goiás, né, que eu estou em Goiânia hoje, tem o Media Lab também ali na UFG, então realmente tem essas iniciativas estão rolando mesmo. Bom saber, cara, que legal. Sim, super. E aí, essas experiências suas que você teve, então, foram todas ainda quando você estava em Belém ou já tinha alguma coisa rolando quando você se mudou para Campinas? Como é que foi essa transição aí? Super. Foram todas em Belém, mas eu lembro de sempre estar
numa ansiedade muito grande de vir para São Paulo para um evento, ir para Floripa para o ILA, ir para Campus Party, e eu voltava com muita ansiedade para trocar ideia com gente, sabe? Só que aí, na medida que o tempo foi passando, para mim se tornou valioso obter mais pontos de vista, de trocar ideia com designers e de ser desafiado a aprender coisas novas, sabe? Às vezes, quando a gente está muito ansioso para falar, a gente não abre tanto espaço para ouvir, sabe? E toda essa conversa interna me levou muito a querer uma especialização que não tinha no norte do país. Então, eu lembro de fazer uma planilha do Excel com as cidades que tinham especialização e dedicar uma energia para colocar coisas no meu portfólio, trazer um pouco da vivência que eu estava tendo. E nisso eu fiquei uns 6 meses mandando currículo. Caramba! Conversando com gente, fazendo Skype com a galera. Que ano que era isso, cara? Isso foi entre 2016 e 2017. Já era mais, entre aspas, recente, né? Já tinha um cenário de startups funcionando e tal. Exato. Eu lembro que eu comecei a ter contato com esse universo de startups, tecnologia, assim, menos para websites, né? E mais voltado para aplicativos, produtos digitais, ali virando 2011 para 2012, né? Que eu, assim como você, eu também participei de um Startup Weekend aqui e foi lá que, tipo, eu falei, poxa, isso existe, sabe? Tipo, esse monte esse universo startup, né, cara? E junto com isso vem um monte de novidades, algumas legais, outras nem tanto, assim, né? Mas vem toda aquela coisa, né? O circuito startup, aí você aprende que existe investimento, não sei o quê, aceleradoras e por aí vai. Mas 2016 já tinha alguns... Eu não sei se já tinha algum unicórnio brasileiro em 2016, talvez já, né? Não sei, tô meio perdido. Não lembro, mas eu sei que a Simpla é uma dessas que surgiu em Valley. Sim, lá no São Pedro Valley. Exato, e é por aí que eu tô indo mesmo no caminho. Mas antes de você falar da sua participação na Simpla, eu queria que você falasse um pouquinho então, cara, sobre o tema do nosso vídeo aqui, que inclusive eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo. Eu tenho que ir lá e colocar um banner gráfico com o tema, porque eu faço a introdução e sempre esqueço de falar. Mas basicamente, quando eu falei com o Heitor para ele participar aqui e tal, é porque eu consegui enxergar nas redes sociais, assim, essa transição dele. Eu não sei exatamente, ele vai falar aqui agora, né? É a minha impressão. Mas do designer que trabalhou com publicidade, depois foi para UI, design, alguma coisa assim, ele meio misturado. Aí ele foi para UX, eu vi ele compartilhando as coisas que ele estava aprendendo, até hoje, na verdade. E depois para Product Design. E aí o tema que eu convidei para ele falar aqui hoje com a gente é essa diferença entre UX Design e Product, né? Product Design, o que cada um faz, o que é igual, o que é diferente e tal. Porque eu acredito que muita gente que está assistindo aqui são pessoas também que estão tentando fazer essa migração, às vezes, da publicidade para UX e tal, e começa a se deparar com esse monte de termos ou cargos e tal, e fica um pouquinho perdido. Então, se você puder falar um pouquinho desse momento aí seu, né? Tanto do UX, quanto depois Product e tudo mais. Super. Eu me vi mais como UX quando eu fiz essa transição aqui para Campinas. Então, assim que eu tive um positivo, eu me mudei em 10 dias. Eu comecei essa atuação de início como UI e depois mais híbrido, porque o núcleo da agência de publicidade aqui de Campinas era muito enxuto. Então, a gente tinha uma missão de colaborar para uma cultura de UX nessa agência, enquanto rolava a roda girando de chegar demanda, fazer entregas para clientes grandes. Então tinha uma expectativa por coisas muito estruturadas e embasadas. Mas era uma agência de publicidade, então, que fazia produtos digitais, aplicativos? Como que era ali no dia a dia, o tipo de projeto que rolava? Super. Nessa agência, a gente lidava muito com projetos, a gente não lidava exatamente com produtos. Então, para mim, teve muito valor ter essa primeira experiência de operacionalizar a resolução de problemas complexos com a demanda de clientes grandes. Então, a gente conseguia fazer tudo isso se tangibilizar em site, tela código, e justamente por
ter muita vontade de ser desafiado em outras áreas, que fez sentido para mim entrar como Product Designer na Simpla, por ver uma oportunidade de lidar com um produto extremamente plural, complexo e com um alcance nacional. Então, eu também sou muito fã da proposta de valor deles, do caminho que eles têm até aqui. E eu lembro como isso foi, para mim, um motivador dessa transição. Então, eu te confesso que quando eu fiz essa transição, eu juro que eu achava que era a mesma coisa. E por ter essa vivência tanto numa caixinha quanto na outra, que eu consegui entender de verdade a diferença entre as duas. Daí, de início, acho que é legal a gente perceber as semelhanças entre Product e UX. Então, tanto UX quanto Product são pecinhas de um jogo que acontece em parceria com mais áreas. Então, a gente tem a pecinha do desenvolvedor, que ele olha para a parte de viabilidade. A gente tem a pecinha de negócios, que olha mais para grana e escopo. E a gente tem o designer, que tem um pouco mais de atenção para as necessidades do usuário final. Então, nessa mesa de negociação, tanto o UX quanto o Product vão trazer um fator emocional para a conversa, que é de satisfação, prazer, engajamento. E esse fator, ele precisa chegar em acordos com as outras variáveis. Então, a gente tem variáveis mais analíticas, tipo tempo, custos, braços, tudo em prol de não só chegar para o consumidor final algo mais ou menos, mas sim algo bonito e relevante, sabe? Que resolva um problema real, mas que também seja sustentável, né, para o negócio. Exato. Não, eu até fico imaginando assim, né? Até você falou um termo aí que, para quem não é desse universo ainda, como você também teve que entrar nele, né? Nessa sua transição, você falou braço, né? Tipo, e até essa questão das nomenclaturas, dos termos e de tudo mais. Eu sei que você já está falando de UX, mas eu estou puxando um pouquinho para trás ainda em quem está chegando, sabe? Eu acho que entrar nesse universo é meio assim, tipo, dar um choque, assim, né? Super. E eu vejo no nosso grupo do WhatsApp e tal, lá do Co-Designers, e outros grupos também que eu participo, a galera muito interessada em aprender e fazer cursos, qual que eu faço, qual que é melhor, qual que é pior e tal, não sei o quê. E existe uma preocupação muito grande da galera em aprender, cara. E eu acho isso muito, muito válido, muito bom. E eu queria fazer esse link com o que você falou agora há pouco, né, cara? Que por mais que você estude todos esses termos, como é que faz e não sei o que e tal, compra livro, faz curso aqui e ali, que é muito bom, não tô falando que é ruim, que você não deva fazer, mas participar ali no dia a dia faz toda a diferença. Você estar em um projeto onde você aplica as coisas que você aprendeu, ou às vezes você tem que reinventar alguma coisa, porque no contexto que você está, o métodozinho que você aprendeu lá no livro não funcionaria exatamente daquele jeito, tem que dar uma exatamente, tem que dar uma adaptada e você aprender o que é braço, por exemplo. Isso, muitas vezes você só vai aprender ali na prática. E só para fechar essa minha fala aqui e voltar para o Heitor, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é o seguinte, galera: se joga, vai para as vagas, se apliquem às vagas, se você souber pelo menos o básico, tá? Se você tiver uma noção, se você souber fazer design, seguir a metodologia básica de design, que é aquela premissa do design thinking, que é explorar, idear, prototipar, testar e repete o ciclo e tudo mais. Se joga, se arrisca, tá? Tentem as vagas e assim que você entrar em uma vaga dessa, você vai aprender muito mais ali na prática, belezinha? Mas voltando para o Heitor, então, e aí ele estava comentando, então, sobre essa questão do UX designer ali no dia a dia, né? Fica à vontade, Heitor. Super. Concordo 100% com o que você disse aí, porque eu mesmo, quando entrei na Simpla, eu andava com um bloco de notas anotando todos os termos técnicos. POC, deploy, homolog. Então é bem normal. É legal ver que esses dois mundos eles não são radicalmente diferentes, mas o que cria essa necessidade de diferenciação são os contextos dos quais esses dois designers podem existir. Então,
ora em uma agência de publicidade, ou num freela, ou numa consultoria, ora em uma empresa de software as a service. Então, software as a service como um negócio digital que ganha dinheiro com recorrência. Então, esses dois mundinhos eu consigo categorizar um como projeto e o outro como produto. Então, num contexto de projeto, a esteira normalmente é tipo assim, existe uma demanda, você tem que fazer um site, um aplicativo, um chatbot, na maioria das vezes com uma data muito forte. Então, com essa demanda, como essa demanda às vezes nasce de um stakeholder, que quase nunca é outro designer, o que a gente acaba vendendo é a especialidade. Então, existe a expectativa de você conseguir fatiar, investigar e atacar aquele problema da melhor forma possível. Então, nesse contexto, você vai ser o cara do Double Diamond, fazendo um processo de compreensão, de prototipação, mas acaba sendo uma esteira que ela não tem tanta margem para muito vai e volta, porque em um projeto a bandeirinha do tempo está sempre lá acenando, sabe? É o cliente que está perguntando, é o produto que vai ser lançado, então o valor do tempo é muito explícito. Daí, nesse contexto, você vê algumas composições clássicas de agência ou de consultoria. Então, você tem essa pessoa do UX olhando para pesquisas, para jornadas, fluxos. Você também tem uma pessoa de atendimento, fazendo uma conversa ali mais próxima com o cliente que está pagando o rolê. E, às vezes, tem uma pessoa de UI para pegar isso e refinar para um protótipo de alta fidelidade. E o desenvolvimento, ele pode ser também feito de múltiplas formas. Então, ele pode ser feito tanto com uma equipe interna, quanto com uma equipe externa. Mas, normalmente, eu te confesso que não são muitos desenvolvedores. Isso tudo eu estou falando num contexto de uma agência um pouco maior. Existe também contexto de urgência, né? Então, acaba que uma pessoa faz isso tudo. Mas, em resumo, nesse tipo de contexto, eu sinto que acaba tendo um pouco mais de caixinha entre as áreas, acaba tendo uma data muito forte e um pouco menos de compromisso com o pós-lançamento, saca? Então, eu brinco com um amigo que você pare o filho e entrega. Você pode parir um ótimo filho com pesquisas muito bem feitas, mas você entrega e vai embora para o próximo projeto, saca? Eu entendo exatamente o que você está falando, porque nesse evento que eu participei na terça-feira, era sobre designers trabalhando remotamente para outras nacionalidades, né? E eu tinha na mesa redonda uma colombiana que trabalha para o Chile, e ela trabalha em uma agência, e ela falou exatamente o que você acabou de descrever agora. Nossa. Que lá eles são uma boutique de aplicativos, então eles fazem, entregam e pronto. Você perde o contato com o depois, né? Exato. Ela pare o filho, entrega, pode ser o melhor filho, exatamente como você disse, né, cara? E eu tô puxando isso aqui porque acontece em todo lugar, pelo jeito, né, cara? Sim, absoluto. É uma coincidência. Na mesma semana, ela falar isso, agora você também falar, né? Super. E não é nem pra falar que um é melhor que o outro. São só contextos diferentes. E tá tudo bem. Exato. Então, eu sinto que nesse contexto, você é incentivado a ter uma mentalidade bem hunter. Bem intraempreendedor, saca? Então, você precisa... já produto, eu senti esse baque, assim, de, às vezes, chegar super ansioso para resolver logo o negócio e falar, calma, tira. Então, eu sinto o produto que ele tem, sim, um lado hunter, mas ele também tem um lado mais farmer. Então, ele é o cara que cultiva, que vê crescer, que sabe que o impacto de uma coisa no mês 1 vai ter ali no mês 4, sabe? Então, o product designer, ele acaba sendo o cara com uma atuação um pouco mais ponta a ponta, desde pegar o problema, entender o contexto, pesquisar e prototipar, até levar para uma esteira de desenvolvimento e acompanhar aquela implementação. E depois da implementação, também fazer um acompanhamento, ora com testes quantitativos, ora com testes qualitativos, ora simplesmente com uma conversa. E diferente do contexto do projeto, que o fator mais importante é o tempo, acima de tudo,
Em produto, sim, também tem tempo, mas muito da conversa gira ao redor dos objetivos de negócio. Basicamente porque o motor da grana num modelo de software as a service não é exatamente a entrega em si. Ela não é o site, ela não é o aplicativo, mas sim os objetivos de negócio do presente ou do futuro daquela marca. Então, no curto prazo, a gente pode ser incentivado a olhar para a recompra, para aumentar a receita, para diminuir a taxa de abandono, churn e tal. E no longo prazo, pode ser necessário uma inovação incremental. Então, você precisa nascer uma feature que os concorrentes ainda não têm, ou propor uma experiência de venda muito mais legal, ou pode ser uma inovação mais agressiva. Então, precisamos migrar para um novo modelo de negócio, ou precisamos entrar em um segmento de mercado novo, por exemplo. Então, em todos esses contextos, o Product Designer vai ser um elemento essencial que compõe o time de produto, que também pode ter um PO, pode ter um PM, pode ter um líder técnico, e acontecem essas trocas de conversas o tempo todo. Então, se tem uma coisa que o Product Designer faz, é trocar ideia com as outras áreas. Então, esteja preparado para isso. Só para tentar trazer aqui, eu não sei se a gente vai conseguir dar algum exemplo prático, assim, mas assim, só para tentar juntar tudo que você acabou de falar agora para ver se eu entendi direito. Eu estou fazendo o papel aqui de quem está assistindo também, e eu também, eu conversando com as pessoas aqui, eu sempre aprendo mais. Então, estou tentando concatenar tudo aqui e juntar tudo. Então, você está comentando comigo, então, que o Product Designer, tanto num contexto de projeto quanto num contexto de produto, ele é um profissional que atua de ponta a ponta. Ele está presente desde lá da captação, dos primeiros contatos com o cliente, se for no caso de um projeto ou agência, né? E no contexto de produto, ele está ali, então, meio que envolvido com os objetivos desse serviço, desse software, né? Que é o que você acabou de comentar até agora, um pouquinho mais recentemente. Exato. Então esse é o product, ele está envolvido numa esfera mais macro, e o UX designer ele está envolvido mais diretamente nas entregáveis, é isso exatamente, ou tem mais coisa aí no meio? Super. Eu vejo que eu estou trazendo um ponto de vista de agência versus software as a service. Mas também existem configurações de UX e Product trabalhando no mesmo lugar. Então, do meu ponto de vista, o fator mais importante é data. Então, por exemplo, se eu tenho um lançamento de um produto para daqui a um mês, o UX Designer ele vai ser o cara. Ele vai ser o cara que vai levantar benchmark, ele vai levantar pesquisas quantitativas, qualitativas, e vai trazer muito insumo. Então, vezes ele traz esse insumo, um insumo de negócio, um insumo mais estratégico, vezes ele traz um insumo para depois um outro designer pegar e fazer um lance melhor ainda. Então, fazendo uma comparação crua, eu consigo olhar o tempo como um dos fatores mais relevantes, sabe? Entendi, cara. É novidade para mim, porque eu não tinha essa visão baseada em tempo, né? Para mim, quando se fala em Product Designer e UX Designer, estava muito limitado às tarefas, né? Até na gringa, eu vejo eles definindo o Product Designer, que para mim é um pouquinho... Não sei dizer se é errado, quem sou eu para dizer que é errado, mas assim, Product Designer é igual a UX UI, sabe? Tipo, se o cara... faz pesquisa, levanta esses dados que você falou e desenha a tela, ele é um Product Designer. E eu sempre tive essa mesma visão que você falou, que o Product Designer, na verdade, ele é um cara ponta a ponta, ele está ligado com outros personagens aqui do produto, né? Do que está sendo feito, né? E ele está sempre pegando essas informações e trazendo ali para o projeto, né? Só que aí é uma outra confusão que eu tenho, que eu não sei nem se a gente conseguiria encaixar aqui,
que é o Product Manager e o Product Owner, e aí a gente vai escalonando Sim, esse total. monte de siglas e tudo mais. Muitos products. Cara, mas basicamente, então, assim, só para matar a minha dúvida aqui, que eu realmente estou com dúvida e ainda bem que eu tenho o Heitor aqui para me explicar. O Product Designer, ele também atua como um UX designer dentro do projeto ou ele não? Ele está numa camada mais gerencial, enfim, ele é como se fosse um gerente ali que toma conta de tudo, ou ele é o cara que também vai, entrevista o usuário, faz rodadas de testes e bota a mão na massa ali no UX? Como que é isso? Absoluto. O Product também faz todo esse rolê de UX, mas sendo muito transparente, como a demanda é mais de ponta a ponta, eu sinto que a pessoa que é especialista em UX Research, no contexto de um software as a service, ela traz um insumo muito mais profundo e muito mais rico. Então, a esteira de produto, ela se divide em discovery e em delivery. Então, inevitavelmente, em qualquer demanda, você vai precisar de uma etapa de investigação, né? Então, eu consigo ver essas duas pessoas atuando nessa esteira de discovery, mas o UX trazendo mais energia para aprofundar coisas e trazer insumos mais ricos, e o Product despriorizando um pouco o gastar muito tempo numa descoberta. Mas é assim, um ponto de vista pessoal. Claro, mas a gente tá aqui pra falar do nosso ponto de vista pessoal mesmo. Se eu discordasse de você, eu já estaria falando, mas eu concordo plenamente com a sua visão, é a mesma que eu tenho. Que um Product Designer, ele tem um papelzinho ali ligeiramente um pouco mais de gerenciar as coisas que estão acontecendo ao redor ali do que serão as entregáveis. E essa é a minha visão, pode até ser diferente da sua, não sei. E sim, o UX, eu também concordo com você que essa, para mim, quando fala UX designer, e eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, para mim é a pessoa que está muito focada em pesquisa, em obter dados, e igual você falou, é o bichão dos dados, vai atrás e tem um peso muito grande nisso, né? Até eu, quando eu me apresento como UX, UI designer, eu acho que eu deveria mudar isso aí já para product, né? Porque no meu dia a dia eu faço mais a atividade de product do que de um UX, que está muito focado na pesquisa e tal. Eu faço também nos projetos lá onde eu trabalho e tal, mas não é nesse nível tão profundo quanto uma pessoa que faz só UX, né? Super. Legal, mas cara. Assim, eu te confesso que eu sinto a área muito recente. Então, porque muito recente no sentido de, você compara, sei lá, a advocacia, os caras estão há muito tempo, desde a Grécia, sei lá. A nossa área é fruto da internet. Então, eu vejo que está muito dinâmico. Então, um ano aparece o UX Strategist, outro ano aparece o UX Writing. Então, é até complexo a gente trazer definições extremamente na caixinha, porque está tudo muito variável conforme o contexto, sabe? Exato. Eu concordo 100%, cara. E eu quando eu descobri UX Design, na verdade, eu comecei lendo um livro sobre design de interação. Então, para mim, UX não tinha esse nome. E antes de eu ler sobre design de interação, na faculdade, na disciplina de ergonomia, a gente via o que se chamava de ergonomia visual. Então, só que como eu fiz design de produto, a gente sempre tendia a levar os conteúdos, né, das disciplinas para produtos físicos a serem fabricados em série. Então, imagina um painel de um carro. Aquilo ali era uma interface, né? Não é uma interface digital, mas é uma interface. E a pessoa precisa consultar os dados com facilidade, saber o que está acontecendo, se der uma pane no carro, ela precisa saber onde que está, a luzinha vermelha que acendeu, o que quer dizer aquilo. Então, se a gente ia estudar ergonomia visual, era mais ou menos nesse contexto de produtos físicos que tivessem interfaces. Então, eu comecei com ergonomia visual, depois eu li um livrão de design de interações, e aí falei, nossa, então isso se chama design de interação, né? E aí depois eu conheci praticamente quase, é o mesmo assunto, só que com métodos e contextos diferentes, e agora se chama UX Design, né? Super. Então é isso mesmo. É muito legal você trazer isso,
Porque muita coisa... Tudo bem? Tudo bem, eu tô caçando um livro aqui pra te mostrar que ele Tranquilo, tava aqui tranquilo. agorinha. Não, mas É pode legal falar você aí. trazer isso, porque muita coisa é interface, muita coisa é experiência, mas nem tudo é produto, sabe? Então, o produto se relaciona muito com esse lance da recorrência. E, do meu ponto de vista, muito com você ter que fazer muitas pontes com outras áreas, sabe? Então, você é o cara que senta com o back e o front para entender se é possível de fazer o que você está propondo, para testar performance, para saber quais elementos de interface já existem na stack. Você senta com o PO, com o PM, e precisa entender com ele a esteira de desenvolvimento. Então, você precisa entender a lógica de sprints, de entregas incrementais, de processo. Enfim, é essa treta. Mas eu juro que lidar com inovação é uma treta divertida. Então, eu vejo vantagem em ter uma pegada mais ciência do que ego ou achismo, que às vezes rola em agências. Eu sinto muito valor. Exato, você sabe o que é, como é. Eu sinto muito valor em construir coisas mais próximas dos desenvolvedores e dos POs. E para mim também é muito massa fazer parte de uma comunidade com mais designers dentro de um produto, para trocar estratégias, trocar aprendizados. E no final, ver o seu trabalho impactar uma quantidade surreal de gente, sabe? Às vezes me assusta. E é óbvio que esses pontos que eu trouxe pertencem super ao meu contexto e tem muitos outros contextos que talvez eu não esteja considerando na minha fala, mas daí é um papo aí para outra Claro, claro. conversa. E aí eu já vou puxar então sobre essa questão que você trouxe de impactar muita gente e tal, né? E aí se você pegou o que eu falei lá no comecinho sobre a trajetória do Heitor, que eu achei interessante enquanto eu acompanhava ele nas redes sociais, né? E aí, de repente, ele está trabalhando na Simpla. E a Simpla é isso, né, cara? Eu não sei em quantas cidades a Simpla atua, provavelmente deve ter uma questão de densidade demográfica, né? Mas hoje, se eu não me engano, tem até questão de evento online na Simpla, então Sim, nem mais precisa ser, não é um software as a service, né? Que funciona só para eventos em locais físicos, né? Então, assim, realmente é uma empresa que tem um impacto gigantesco. E o Heitor trabalha lá, cara. Então, assim, como que é isso? Como que é o dia a dia, né, de um product designer? Hoje você é product designer lá, certo? sim, Isso. exato. E como que é o seu dia a dia? Então, se você, lógico, puder falar alguma coisinha aí pra gente do seu dia a dia, né? Porque a gente entende também que tem muita coisa que não pode ser falada, afinal de contas é uma empresa gigante, né? E Super. tem questão de sigilo e tudo mais, mas se você puder falar um pouquinho aí pra gente como que é o seu dia a dia como product designer, até para ilustrar um pouco, eu sei que você já ilustrou bastante até, a gente ficou falando muito, né? Mas se você puder falar então da sua experiência lá na Simpla. Massa. É legal você trazer o lance dos eventos online, porque hoje a gente fala muito sobre vender acesso. Então, hoje, não necessariamente a gente ser a maior tiqueteira do Brasil vai significar vender ingressos, né? Então, nesse momento, a gente tem drive-thru, a gente tem uma parte mais direcionada a streaming, a gente tem a tradicional, que é de eventos presenciais, e a área que eu atuo hoje é o braço de negócio que a gente chama de Simpla Billet, e esse é um pedaço do negócio que ele é direcionado a algumas necessidades mais específicas de teatros, casas de show, exposições, estádios, etc. Que é o time que funciona aqui em Campinas. Daí, basicamente, do dia a dia, como posso explicar? A gente tem um grande roadmap com flexibilidade à adaptação conforme necessidade do negócio. E hoje esse roadmap ele é categorizado em 3 mundinhos. Então a gente tem o B2B, a gente tem o B2C e a gente tem de produtos internos. Daí do dia a dia, esse roadmap ele se transforma em um primeiro backlog do Gira,
que é a Tá, ferramenta que a gente usa. deixa eu traduzir pra Opa, galerinha pode que não, traduzir. não Às tá no vezes eu falo universo umas coisas agora. meio Fica doidas. tranquilo, cara. Ó, o backlog é como se fosse uma lista de coisas a serem feitas que já houve uma decisão prévia e que tá certo, tem que fazer isso aí, mas a gente não sabe quando vai ser feito, e aí alguém vai lá e elege essas prioridades do que tem que ser feito primeiro e por último no backlog. Esse backlog tá sempre enchendo de novo conforme ele vai esvaziando, tá? Então, se Exato. você já usou o Trello na sua vida, imagine que a primeira coluna do seu Trello é o seu backlog, com um monte de coisas lá a serem feitas, beleza? E o Gira é um software similar ao Trello, só que muito mais robusto, com muito mais funcionalidades. Então, quando o Heitor falou que tem um backlog no Gira, né? Não tá falando de pomba gira, nem nada não, tá, galera? É pura tecnologia e gestão, beleza? Sim. Mas pode prosseguir aí, Heitor. Massa. Então, a gente tem esse primeiro backlog. E esse primeiro, ele olha muito para Discovery. Então, tem um primeiro pedaço da esteira de produto, onde a gente precisa entender a melhor forma de fazer as coisas. Desde uma mudança de um botão da direita para a esquerda até uma feature enorme. E nesse momento, junto com o PO, acontece uma série de conversas com foco em priorização. Então, em produto sempre tem muita coisa para ser feita e é muito necessário achar critérios para escolher o que vai ser mais ou menos feito, saca? Então a gente roda processos de compreensão, a gente gera hipóteses e depois vai para análise de dados, ora quantitativos, ora qualitativos, até chegar em uma hipótese um pouco mais madura e começar a passar por ciclos de validação técnica. Então, num contexto de produto, você tem legado, você tem a variável quantidade de desenvolvedores, você tem a variável o que já tem codado. Então, essa parte de validação técnica é muito valiosa, sabe? E se tiver tudo ok, essa demanda vai para um segundo backlog, que é o backlog de delivery. Então, só fazendo um parênteses aí nessa parte que você falou, que é uma coisa que às vezes muita gente que não é da área, né, não sei nem se é o nosso público que não entende por que demora tanto sair uma atualização ou arrumar um problema em um software ou alguma coisa, cara. E tem tudo isso aí que o Heitor acabou de falar. Essa questão de retrocompatibilização, pensa no tiozinho que usa o smartphone dele de 8 anos atrás, no tiozinho não, qualquer pessoa, na verdade, vamos lá, vamos ser correto aqui. Qualquer pessoa que use um smartphone de 8 ou 10 anos atrás, tá? A capacidade de processamento daquele smartphone é muito inferior a um smartphone de agora, 10 anos depois. Desde isso até um monte de outras coisas, tamanho da tela, quantidade de dados que trafega para baixar aquela nova feature e tudo mais, tudo isso impacta nessa decisão do backlog ali, do que vai ser feito primeiro ou por último. E aí, o Heitor acabou de comentar também que tem a questão dos dados, né, que eles fazem uma análise de dados antes de gerar a hipótese e tal. Então, assim, quando você entra nesse processo de desenvolvimento de software, eu tô achando muito legal essa conversa com o Heitor, porque ele tá falando muito do dia a dia mesmo, das coisinhas ali, a gente não... Se isso é tudo muito abstrato para você ainda, na hora que você entrar numa empresa, num software e tal, você vai começar a falar, isso é aquilo que eles falaram lá, isso é aquilo outro e tal. Mas é isso. Um software demora, às vezes, para ter uma pequena atualização, mesmo que seja de chegar um botão da esquerda para a direita, mudar de lugar, porque tem todas essas verificações antes e o impacto que isso vai causar num software, né? Então, achei legal fazer esse parênteses para explicar mesmo, assim, por que isso acontece, né? Super. O QA que o diga. QA é o Quality Occurrence. Então, numa esteira de software tem uma pessoa no final, só que ela tem, tipo, vários celulares de diferentes tamanhos e diferentes Android OS, que o trampo da pessoa é só validar se todos os fluxos de desenvolvimento estão funcionando em tudo, sabe? Então, para coisas com uma escala, às vezes se nasce esse tipo de necessidade, sabe? Daí, onde eu parei de descansar? Tá. Segundo backlog. O segundo backlog, ele é o backlog de delivery. Então, ele é onde o desenvolvedor vai acessar o item
preferencialmente com o menor grau de incerteza possível e com a maior quantidade de recursos para ele conseguir codar com confiança. Então, essa entrega, ela pode ser muita coisa. Então, ela pode ser um link do Figma, ela pode ser um PPT com detalhes desse caminho de descoberta, ela pode ser uma planilha com user cases, ela pode ser um fluxograma, ela pode ser tipo um doc com regras de negócio. E lá na Simpla vocês usam, dependendo de cada coisa que tem que ser feita, varia ou vocês têm uma coisa específica lá que vocês usam para esse tipo de informação? Massa. Varia muito. Então, eu vejo que é um exercício de empatia com o desenvolvedor. Então, se coloque no lugar do desenvolvedor e tenha em mente o que ele precisa para conseguir codar com menos dúvidas. Então, na agência, às vezes você entra num espaço de conforto e de tipo, se tiver que tirar uma dúvida, você fala ali com fulano, é assim, sabe? Numa esteira de desenvolvimento, você está falando com 10 desenvolvedores, então não tem escalabilidade trazer nada muito oral, sabe? Então tem uma demanda que ela precisa de um fluxograma, onde você traz um dado booleano lá de true ou false, ou você traz um link do Figma com todas as interações, com um GIF, com animação de como vai ser o spinner, sabe? Legal. Então legal. é bem variável. Legal você falar isso, porque eu fico sempre imaginando como empresas grandes de tecnologia lidam com isso no dia a dia, né? Por exemplo, eu vejo que hoje a gente tem uma leva de ferramentas que tentam resolver esse problema. Então, por exemplo, para desenvolvedor tem o Storybook, e para designer tem o Zero Height. Eu não sei se você já ouviu falar. Antes do Zero Height, eu cheguei a usar o Zeppelin também. Então, essas ferramentas aqui do lado do designer, por exemplo, elas permitem que a gente coloque informações técnicas de todo tipo, cores, espaçamento, tamanho, fonte e tal, e também que a gente descreva textualmente comportamentos. Só que aí a gente saiu da esfera de ter que descrever comportamentos para fazer eles em protótipos animados. Então, hoje é o que o Heitor acabou de falar. Tem como você colocar um GIF lá para mostrar para o cara, eu quero que fique assim, né? Geralmente um designer que não sabe programar front-end, o básico ali, ele vai fazer isso lá, ou um protótipo animado, ou eu vejo hoje também surgir a figura do cara que é o UX Motion, né? Que são pessoas que trabalham com motion design e fazem animações de interface. Eu não sei muito sobre isso, eu não sei se o mercado está absorvendo essa galera, porque eu vejo isso meio incipiente, já que os softwares de design de interface já estão resolvendo muito bem essa questão de animações, micro-interações da interface e tudo mais, mas de qualquer forma, assim, voltando aqui ao ponto principal, é como essas informações são passadas, né, para o desenvolvedor ali dentro do fluxo, né, de um projeto, e é legal o Heitor falar aqui pra gente que, olha, cada situação é de um jeito, né? Sim. E interessante, cara. Legal. Mas a gente brinca no time de design que é quase como botar um laço numa caixa, assim, de tão bem resolvido que tem que estar o negócio, sabe? Fora, eu acho que da esteira de desenvolvimento seria isso. Fora isso, eu vejo que o time de design também tem iniciativas próprias, então que vai desde do design system, que a gente está construindo e que daqui a pouco vai ter que dar manutenção, até incrementos relacionados à acessibilidade, a troca de estratégias e aprendizados entre os times, porque tem squads diferentes, até conversas, sei lá, sobre democratização da pesquisa de design. Então é quase como se fosse uma esteira paralela de coisas do mundinho de design, sabe? Certo. Mas aí você diz isso no sentido de, por exemplo, rola eventos internos para promover isso? É como se fosse uma construção de cultura ou é outra coisa? Eu não entendi direito. É uma construção de cultura. Então a gente gasta uma energia para fazer um design critique. A gente faz núcleos, ora B2B, ora B2C. Então se tem feito um esforço para alinhar as visões de cultura de design entre a Simpla como um todo, porque hoje o time está
tanto em Campinas quanto em BH, que é onde eles existem originalmente, sabe? Então a empresa está passando por esse momento de escala e que nasce essa necessidade de comunicação mais pertinho entre os designers. Cara, então assim, pra gente fechar esse tópico ainda, eu vou te pegar de surpresa aqui. Silvio, no 30, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, chegou uma feature para ser feita, e isso já passou por um processo lá de PO, PM, que seja, e aí chegou na sua equipe, tá? Resumidamente, assim, porque você já falou muito aqui de tudo que vocês fazem, tá? Mas resumidamente em tópicos, qual que seria a ordem das coisas, né? E das coisas que são feitas para desenvolver isso, tá? Tem como você comentar rapidamente assim, primeiro a gente faz isso, segundo faz isso, terceiro faz aquilo, e entrega. Como que seria isso no dia a dia? Legal. Eu vejo que no início o PO puxa uma conversa com o designer. Então, aqui a gente está tendo a sorte de conseguir estruturar as demandas do roadmap sempre conectadas com o objetivo de negócio. Então, tem um objetivo X, do tipo, aumentar a receita em tantos %. Então, aquilo se conecta com um épico, que é foco de produto, mas tranquilo. Conecta com um épico, que conecta com um outcome, que conecta com uma oportunidade, e tem aquele lance para fazer. Então, o PO faz um esforço para trazer o que você precisa fazer, mas também te dá visibilidade de em que contexto aquela demanda existe, ok? Daí, em seguida, o designer tenta fatiar a resolução daquele problema. Então, beleza, a gente tem esse problema para resolver. Que recursos eu tenho para fazer o discovery? Eu consigo olhar para o Hotjar? Eu consigo olhar para o Google Analytics? Eu consigo rodar uma pesquisa? Eu consigo fazer um card sorting? Então, cada demanda vai ter um tempo diferente, que vai ter recursos diferentes, que vai ter muita coisa diferente. E a tarefa do designer é entender como ele consegue trabalhar com o que ele tem. Ok? Então, normalmente eu abro um doc e vou escrevendo coisas que podem ser feitas, sei lá, faço uma matriz CSD e começo o processo de compreensão. Então, ora conversando com o pessoal de operações, ora conversando com o pessoal de saque, ora vendo o nosso NPS ou vendo lá o Hotjar. E a partir disso, eu gero hipóteses. Então, a gente tem esse problema, a gente pode atacar ele da forma A, B, C, D e E. Qual critério a gente vai usar para escolher? Sacou? Daí, em seguida, começa a ter um ciclo de conversa muito próximo com o desenvolvedor. Então, preferencialmente, se faz essa conversa com um protótipo de baixa fidelidade para gastar menos tempo e energia. E assim que o desenvolvedor falar, agora tudo que está aqui é possível de ser feito e tem na stack e vamos entregar tanto tempo. Daí você vira para o discovery, do discovery para o delivery e refina. Então daí você faz o que for necessário. Então um protótipo super legal, você faz um fluxo, você faz um monte de coisa, dá um último check para os desenvolvedores e partir a esteira de desenvolvimento. Então, a partir daquele momento, o líder técnico ele tem uma tarefa de transformar aquele item em itens técnicos e você manda para o desenvolvedor e 1 a 2 semanas depois o negócio vai para área de testes e depois vai para uma base de usuários menor e depois vai para uma base de usuários maior. Então é muito sensível à demanda, mas tentando ser muito macro, é tipo isso. Perfeito, cara. Maravilhoso tudo que você descreveu aí. É só pontuar uma questão que ficou uma duvidazinha para mim. Então, você como Product, você vai só até a etapa onde você repassa isso para o grupo de desenvolvimento ou vai um pouquinho além? Massa. Vai até a etapa de desenvolvimento. A tarefa de algumas revisões mais técnicas fica com QA. E caso exista um foco em monitorar aquela tarefa, ela vira um card no Jira. Então, tem tarefas que não precisam de monitoramento. Então, atualizamos esse ícone, mudou o ícone. Tudo certo. E tem outras tarefas que precisam de monitoramento.
porque ela está conectada com um objetivo de negócio. Então, se a hipótese era impactar aquele objetivo de negócio, depois você vai para entender se a entrega foi sucesso ou não sucesso, sabe? Legal. E aí vem a famosa iteração, né? Que você itera o projeto e reinicia o ciclo. Você deu ruim, meu amigo. Primeiro que você vai tomar uma carcadinha, depois você... Não, vamos resolver isso aqui. Você vai e resolve. E tá tudo bem. Exato. E tem um outro pontinho que talvez não tenha comentado, mas também existe uma abertura para se testar hipóteses. Então, eu tenho a hipótese de que o usuário vai gostar disso aqui, mas a gente não tem dados suficientes para embasar essa decisão. Uhum. Então, às vezes, se toma um risco, se expõe uma opção A e uma opção B para uma base de usuários pequena, e daí tira uma decisão, sabe? Então, nem sempre a esteira de desenvolvimento é direta. Às vezes ela vai, de volta, daí valida. É bem assim, jogar os líquidos nos vidros de tubo de ensaio, sabe? Isso. Você está realizando sua expectativa de criança lá que você falou. Exato. Que massa demais, cara, que legal. Eu fico muito feliz assim que você, né, pegando o gancho lá do começo da sua fala, entendeu na sua vida que você queria trabalhar dessa maneira e hoje você está fazendo isso. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas fazendo o que queriam e felizes, né? Bom, imagino que você esteja feliz, né? Porque que legal, cara. Eu acho que ficou bastante claro mesmo, assim, todo o processo tanto do UX quanto do Product, a diferença, semelhanças e tudo mais. Achei muito legal o que você trouxe aqui. Teve coisas que realmente foram novidades para mim. Eu já tenho uma pequena atuação aí de algum tempinho na área de digital, mas a gente está sempre aprendendo porque cada contexto traz uma coisa diferente. E legal ver que esse processo todo aí, das esteiras e tudo mais, funciona desse jeito dentro da Simpla, né? Cara, é isso. E aí agora, geralmente no finalzinho, eu costumo pedir... Primeiro te agradecer de novo, né, antes de pedir, porque eu só fico pedindo, vou agradecer de novo, cara, muitíssimo obrigado por ter topado trocar essa ideia, expor um pouco do seu dia a dia e tudo mais. E agora sim, vou pedir para você então deixar algumas recomendações aqui pra galera, né, de qualquer coisa que você quiser, cara, livro, vídeo... Enfim, fica à vontade, sites, qualquer tipo de conteúdo que possa, de alguma forma, ajudar quem está aí nesse rolê a aprender, enfim, qualquer coisa, tá? Show. E depois deixar uma mensagem final aí pro pessoal. Beleza. Eu lembro que eu anotei uns pontos. O primeiro seria que eu sei bem como a área de tecnologia no Brasil ainda não é a mais diversa. Faltam sotaques diferentes, faltam cores diferentes. E eu, como pessoa que ama estudar sobre criatividade, eu autenticamente acredito que a inovação que a gente precisa para daqui para frente precisa ser feito com diferentes backgrounds culturais. Então, quem puder, conheça o trabalho do UX para Minas Pretas, como a Poli de Castro disse, que eu assisti, né? Do Ladies da UX, que tem núcleos tanto em São Paulo, quanto em Campinas, quanto em vários lugares, ou de alguns mais focados em desenvolvimento, tipo o Programaria ou Minas que Programam, que são trampos que eu adoro e que são muito comprometidos com essa missão de diminuir a disparidade de raça e gênero que existe hoje na tecnologia. Legal. O segundo é que eu também sei que a nossa área às vezes parece um poço sem fundo de coisa para aprender. E eu lembro de me sentir muito ansioso sobre isso em vários momentos da minha vida. Então, eu super sugiro doses diárias de paciência e autocompaixão. Acende o incenso, bota a musiquinha. Só pra fazer um parênteses aqui, se você é a favor de eu começar a colocar umas musiquinhas de boinha aqui nos vídeos, tá? Deixa nos comentários aqui, que eu vou começar a colocar um reggaezinho, uma musiquinha chill out aqui. Isso. E, cara, aí um passinho de cada vez. Tipo, não, apesar de eu ser uma pessoa nova, muita gente fala isso, mas juro que tudo foi um passinho de cada vez. E, por último, se possível, considere fazer parte de comunidades. Então,
a nossa área às vezes cai na tentação de resolver tudo sozinho, de aprender sozinho, de ser o dono de uma coisa, sabe? E a gente esquece que às vezes é muito mais fácil fazer algumas coisas no coletivo. Então, quando der, né, depois da pandemia, se metam nos meetups. Tem várias iniciativas legais, tem o XDA, o Interaction Design Association, é isso. Tem o GDG, que é o Google Developers Groups, tem o Lazy UX, que eu já falei, e assim, sempre tem algum ecossistema de startups perto, sabe? Tem Jaraqui Valley, uma coisa assim, não lembro agora. Tem o São Pedro Valley, tem o Açaí Valley. Então, principalmente se você for um júnior, se mete nesses rolês que vai dar certo. Se deu certo, pra mim vai dar certo. Concordo 100%, cara. Antes da pandemia eu tava participando de todos os meetups que eu pudesse, sempre muito interessante. Perfeito. Daí, creio que é isso. O prazer é todo meu, Bruno. Eu já falei muito mais, mas eu adoro esse trabalho. E se alguém quiser trocar uma ideia, eu tô sempre lá pelo LinkedIn. Isso, fala suas arrobas aí. Opa, o meu arroba do Instagram é H3ITOR, _. É tipo Heitor, só que ao invés do... Eu vou deixar escrito aqui, cara. Precisa fazer um UX Writing aí, hein? Ó. Exato. Não, zoeira, que isso. Aí tem o LinkedIn, que é tipo isso também. Esse Heitor com 3. Uhum. E se você jogar isso, você acha meu Dribbble, meu Behance. E assim, eu estou assumindo a falha de não estar sendo a pessoa que cria conteúdos igual você. Que tem essa energia, mas em breve aí talvez eu me engaje. Nada, cara. É igual você falou, um passinho de cada vez, vai com calma, vai tranquilo, não precisa pressa. E eu tenho certeza que quando você começar a fazer, tenho certeza que o conteúdo vai ser tão bom quanto o que você compartilhou com a gente aqui hoje. Cara, eu que agradeço, valeu demais, tamo junto, precisando, qualquer coisa, só chamar. E é isso, pessoal, esse foi Heitor Rodrigues, então com vocês. Agora eu vou botar as palmas também. Valeu, gente, obrigadão e até a próxima. Tchau.